E aí, matematicando? Beleza? Bom, hoje o tema da nossa videoaula é sobre frações. Nós vamos falar dos tipos de frações, o que significa uma fração e as operações entre frações. Primeira coisa, o que é uma fração? Uma fração representa uma parte. Por exemplo, vamos supor que eu tenha essa pizzazinha aqui, ó. Essa minha pizzazinha, ela foi dividida em 8 partes iguais. Ela foi dividida em 8 partes iguais. Dessas 8 partes iguais, vamos supor que eu comi 1, 2, 3 pedaços. Então eu comi 3 pedaços de um total de 8. Eu tenho uma fração. É o que nós chamamos de 3/8. O número de cima é chamado de numerador. E o de baixo é chamado de denominador. Ele que denomina em quantos pedaços foi fracionado aquele meu desenho, aquela minha parte que eu estou analisando. E o meu numerador determina quantas partes eu peguei daquele meu todo. Bom, eu tenho alguns tipos de frações. Quais são os tipos de frações? Toda vez que o seu numerador for menor que o denominador, é o que nós chamamos de uma fração própria. Toda vez que o numerador for maior que o denominador, por exemplo, 8/3, eu pegar o contrário, é o que nós chamamos de fração imprópria, 8/3. Mas talvez você esteja pensando, como que faz para representar 8/3? Como que eu vou pegar 8 pedaços de um total de 3, que foi repartido em 3 pedaços? Significa que eu peguei mais partes. Por exemplo, se eu repartir algo em 3 pedaços, e se eu pintar os 3 pedaços, significa que eu teria 3/3, que é um inteiro. Se eu repartir esse mesmo desenho em mais 3 pedaços e pintar os 3 pedaços, significa que eu tenho 6/3. 6/3, que são 2 inteiros. Mas eu preciso de 8. Então eu pegaria um que eu dividi em 3 e pintaria 2 pedacinhos. Aqui está representado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços de 3. Então eu tenho 8/3. Observe que 8/3 é a mesma coisa que 2 inteiros e 2/3. Olha só, isso aqui é o que nós chamamos de número misto. É um número que tem parte inteira e parte fracionária. Mas, professor, você pode estar pensando, como que eu faço para 8/3 virar 2 inteiros e 2/3 sem ficar fazendo desenho? É muito simples. Pega o 8 e divide por 3. Que número você multiplica por 3 que dá próximo de 8? É 2. 2 vezes 3 é 6. 8 tira 6 é 2. Então isso quer dizer que eu tenho 2 inteiros e 2 pedaços para dividir para 3. 2/3. Viu que simples? Olha só, vou te dar mais um exemplo. Suponha que eu tenha 24 quintos. Eu quero saber qual que é o número misto que representa essa minha fração imprópria. Por que é fração imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador. É só você dividir. É só dividir 24 por 5. Eu vou multiplicar por 4, que vai dar 20. E vai sobrar 4. Então isso quer dizer que eu tenho 4 inteiros e 4 pedaços para dividir para 5. 4 inteiros e 4 quintos. Olha, professor, sempre vai dar igual aqui e aqui? Não, não é sempre, né? Vou te dar mais outro exemplo, então. Olha aqui, ó. 21 quartos. 21 quartos. Se você pegar o 21 e dividir por 4, vai dar 5, que dá 20, sobra 1.
Então, isso equivale a 5 inteiros e 1 quarto. Então, 21 quartos são 5 inteiros e 1 quarto. E como que você faz para transformar o número misto em uma fração imprópria? Fácil demais. Multiplica, soma. Multiplica, soma. Multiplica, soma. Multiplica, soma. Ó, quer ver? 3 vezes 2 é 6. 6 mais 2, 8. Então, é 8 terços. De cá, 5 vezes 4, 20. 20 mais 4 é 24. Então, é 24 quintos. 5 vezes 4 é 20. 20 mais 1 é 21. Então, 21 quartos. Agora, se o seu numerador for múltiplo do denominador, por exemplo, 6 terços, significa que é uma fração, sim, imprópria, porque o de cima é maior do que o de baixo. Mas ela vai ser uma fração aparente. O que vai ser uma fração aparente? Vai ser uma fração em que o meu numerador é múltiplo do denominador. Então, essa fração aqui, ó, ela é imprópria e aparente. Então, lembre-se, própria, numerador menor que o denominador. Imprópria, numerador maior que o denominador. Aparente, numerador múltiplo do denominador. E como que eu vou fazer para fazer operações entre frações? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Poxa, se eu tenho, por exemplo, 2 terços mais 2 terços. O que é 2 terços mais 2 terços? 2 terços mais 2 terços são 4 terços. São 4 terços. Imagina você pegando um desenho, dividindo ele em 3 partes. Olha lá, pá, pá. Dividindo ele em 3 partes. Aí eu vou lá e pinto duas, né? Que fica 2 terços. 2 terços. 1, 2, 3, 4. São 4 terços. Olha que simples. Então, o que você vai fazer? Isso vale para soma e subtração. Para somar e subtrair frações, os denominadores devem ser iguais. Se forem iguais, você repete o denominador e faz a operação. Repetir o denominador e faz a operação. 2 mais 2, 4. É muito simples e muito fácil. Vou te mostrar mais um, ó. 7 oitavos mais 15 oitavos. Olha lá, o denominador é o mesmo. Então, você vai repetir eles e vai realizar a operação. 7 mais 15, 22. Então, 22 oitavos. Só que essa fração dá para simplificar. O que é simplificar? O mesmo número que você dividir em cima, você divide embaixo. Esses dois são divisíveis por 2, porque são pares. 22 dividido por 2 é 11 e 8 dividido por 2 é 4. Então, isso equivale a 11 quartos. Do mesmo jeito para a subtração. Olha só, 6 onzeavos menos 18 onzeavos. Denominador é o mesmo. Você repete o denominador e faz a operação. Quanto que é 6 menos 18? Ficaria menos 12. Sinais diferentes. Você conserva o sinal do maior e subtrai. Não foi assim que você aprendeu? Mas, se os denominadores forem diferentes, será o que você vai ter que fazer? Faça virar igual. Faça virar igual. Por exemplo, eu tenho 2 terços mais 3 quintos. Observe que os meus denominadores são diferentes. Faça virar igual. Faça virar igual. Sua tia Cotinha, ela te ensinou a tirar o MMC. Qual que é o MMC entre 3 e 5, né? Aí ela fazia assim com você, ia por 3, que vai dar 1, vai dar 5, por 5, que dá 1, fechou. 3 vezes 5, 15. Então, o MMC é 15. Mas é óbvio, o 3 é primo e o 5 é primo, então era só fazer 3 vezes 5. 15. Aí, depois que você tirou o MMC, ela te ensinou, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2 é 10. Mais 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 3 é 9. 10 mais 9, 19. Pronto. Isso é 19 quinzeavos. Do mesmo jeito para a subtração. Se for diferente, tira o MMC. Só que existe uma malandragenzinha que a gente ensina no método Kumon, que é o método japonês de ensino, né?
nós ensinamos da seguinte forma. Olha tanto que é fácil. Multiplica, cruza. 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 Só isso. Olha só para você ver que tanto que é rápido. 3 vezes 5 é 15. Cruza. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. 10 mais 9, 19. Já acabou, Jéssica? Já acabou. 19 15avos. Olha como que é simples. Vou te mostrar um outro exemplo, ó. 3 oitavos mais 5 sextos. Eu te disse, multiplica, cruza. Isso de 2 em 2, fazendo duas frações, tá? 8 vezes 6, 48. 3 vezes 6 é 18. 8 vezes 5, 40. 18 mais 40, 58. Isso aqui dá para simplificar por 2. Dá para simplificar por 2. 58 dividido por 2 é 29. E 48 dividido por 2 é 24. Então isso é 29 e 24 avos. Sem tirar o MMC. Se você quiser tirar o MMC, fique à vontade, filho. O MMC entre 8 e 6. Olha lá. Por 2 dá 4, dá 3. Por 2 dá 2, dá 3. Por 2 dá 1, dá 3. Por 3 dá 1, dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então o MMC é 24. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 3, 9. Mais 24 dividido por 6 é 4. 4 vezes 5 é 20. 9 mais 20, 29. Pronto. 29, 24 avos. Então a grande ideia do multiplica, cruza, é para quê? É para você não perder tempo fazendo MMC. Sempre dá certo, professor? Claro, sempre. Para duas frações, não se esqueça disso. E soma e subtração. E a multiplicação? Muito fácil, muito fácil. Vou pegar aqueles mesmos exemplos ali, ó. 3 oitavos vezes 5 sextos. Como que você vai fazer essa multiplicação? De cima com de cima, 3 vezes 5 é 15. De baixo com de baixo, 8 vezes 6, 48. Dá para simplificar. Simplifica por 3. Simplificando por 3, você vai encontrar 15 dividido por 3 é 5. 48 dividido por 3 é 16. 5 16avos. Obviamente, você poderia ter simplificado aqui antes. Aqui, ó, o 3 com 6. Quanto que é 6 dividido por 3? 6 dividido por 3 é 2. Olha o tempo que ficou fácil. E aqui ficou 1. 1 vezes 5 é 5. 8 vezes 2, 16. E a divisão de fração? E a divisão de fração, como é que você vai fazer a divisão de fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Vamos fazer aqui 3 oitavos dividido por 5 sextos. Divisão de fração. Você vai repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 5 sobre 6, ó. 6 sobre 5. Só isso? Só. Virou a multiplicação. Já acabei de falar de cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 6, 18. 8 vezes 5, 40. Simplificando por 2, 18 dividido por 2 é 9. 40 dividido por 2 é 20. 9 20avos. Mais uma vez, poderia ter simplificado antes aqui por 2, ó. 6 por 2 é 3. 8 por 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 5 é 20. É muito fácil isso. Operações entre frações.